Por que existem cidades? Como elas surgem? Como crescem e permanecem grandes? Porque a maior região metropolitana brasileira, a Grande São Paulo, concentra mais ou menos 10% do total da população do país. A grande maioria das cidades brasileiras surgiu no litoral. E não é por acaso, foi onde os colonizadores chegaram e fundaram cidades, que funcionavam como centros de comando e controle do próprio processo de colonização. Chegaram em terras habitadas, e no início estabeleceram contatos e relações com os indígenas de muitas formas diferentes, dentre as quais predominaria a violência, a captura para a escravidão e a eventual aniquilação de grandes grupos. Em alguns lugares, que geralmente correspondiam aos portos naturais, os colonizadores concentravam instituições da coroa, das capitanias, da igreja. Começavam a colonização de cada localidade com um conjunto simples de estruturas, e a partir delas surge um primeiro prédio, que depois vai se ampliando num conjunto de edificações, os portos, as fortificações, os edifícios da administração colonial, as igrejas, etc. Cada um precisa ter um conjunto de pessoas trabalhando ali, e essas pessoas precisam de casas. Ali já surge um elemento imaterial que constitui até hoje a razão de existir das aglomerações urbanas, que é a complementaridade e a interdependência entre essas instituições. Elas precisam umas das outras e precisam estar perto para que as relações entre elas funcionem bem. As instituições precisam das casas e essas não existiriam sem as instituições. Com o tempo, esse circuito de elementos interligados vai ganhando novos membros. Na medida em que essas instituições vão crescendo, se fortalecendo, se consolidando nessa localidade, surge o comércio, com um conjunto de lojas e de pessoas que trabalham nelas, com suas respectivas casas. O poder público também cresce e se diversifica, cria ramificações com funções diferentes, e esse crescimento puxa a atividade comercial a reboque, cria demanda para que o comércio também se expanda. Cada uma dessas atividades corresponde a uma estrutura específica, com pessoal que precisava de casas para morar. Em épocas de expansão desse conjunto, novas oportunidades são criadas e as pessoas tendem a migrar para as cidades para tentar aproveitá-las. Com isso, a cidade vai crescendo. E permanece em cena o elemento que a mantém coesa e mantém a força da aglomeração, que é, mais uma vez, a complementaridade entre os seus elementos diversos. A reciprocidade, a interdependência entre os elementos diversos e o fato de que a proximidade facilita essas relações de apoio mútuo constituem uma espécie de magnetismo que fortalece a aglomeração e mantém seus elementos reunidos, próximos uns dos outros. O modo de funcionamento dessas instituições vai ser muito determinante no jeito que a própria cidade vai funcionar. E uma instituição marcante na história da cidade brasileira foi a escravidão. Durante muito tempo, nossas cidades foram grandes concentrações de pessoas escravizadas, indígenas capturados e africanos trazidos à força para o continente americano. A manutenção da escravidão depende de uma prática cotidiana de violência, vigilância e punição, que vai dar o tom desde muito cedo ao modo de funcionamento de nossas cidades. No processo colonial, a cidade é a fortificação e a sede dos sujeitos que vão tentar ampliar os territórios dominados e utilizados para determinados fins. E nessa dominação eles eliminam as sociedades que já estavam nesses territórios há milhares de anos. É claro que essa não é a única forma de interação, há muitos outros modos, inclusive algumas parcerias. Mas o fato é que as sociedades indígenas que resistem até hoje são remanescentes muito pequenos do que um dia foi uma multidão muito maior e muito mais presente nessas terras que hoje compõem o Brasil. Então, mesmo que a violência não aconteça na própria cidade, são pessoas que saem dela e eventualmente voltam até ela, que cometem atos de violência em outras localidades. Quem diz que a cidade brasileira ficou violenta recentemente não conhece a história da brutalidade das cidades no período da escravidão. A violência não é nenhuma novidade para as nossas cidades. Mas o fato é que, com o tempo, esse mosaico de interdependências localizadas e fixas no território vai crescendo. A sua população aumenta e, com isso, ela altera suas relações com a sua região circundante. Voltaremos a esse ponto posteriormente. As relações com as regiões onde se inserem é um aspecto central da existência das cidades. Elas funcionam como pontos de apoio, comando e controle de muitas atividades que são realizadas no campo em seu entorno.
e frequentemente se estabelecem em determinadas regiões a partir do estabelecimento prévio de alguma atividade econômica realizada no campo, como foi o caso do engenho da cana-de-açúcar, que fortaleceu as cidades cujas instituições eram mantidas em grande parte pela renda advinda daquela atividade primária exportadora. Outro aspecto importante é que a temporalidade desse processo não é linear, ou seja, a cidade não vai crescendo de forma estável ao longo de sua história. Ela tem períodos de expansão que alternam com períodos de estagnação, e em casos de crises mais intensas, a estagnação se transforma em retração e diminuição do tamanho da população e da própria cidade. E o que determina essas fases geralmente são dinâmicas econômicas que as cidades criam ou nas quais elas se encaixam como coadjuvantes. Existem muitos exemplos possíveis. A cidade de Salvador cresceu na medida em que a economia do ciclo da cana-de-açúcar cresceu no recôncavo baiano. Quando a capital mudou para o Rio de Janeiro, em 1763, todas as instituições que compunham a coroa foram levadas para aquela cidade, e com isso há uma estagnação. Muito tempo depois, há um novo fluxo de crescimento em função do boom do cacau na região de Ilhéus, que beneficia as atividades que estão localizadas em Salvador. Cada cidade vai ter uma trajetória diferente, um conjunto de relações com atividades econômicas específicas que ajudam a estabelecer a cidade e a fazer com que ela cresça ou eventualmente entre em estagnação ou diminua. O fato é que a aglomeração se sustenta em função da complementaridade e da interdependência entre os elementos que ela reúne e que a compõem. Se a necessidade da proximidade diminui, o sentido da aglomeração se enfraquece e as pessoas podem querer sair da cidade. Mas isso é tão difícil de acontecer que nem a pandemia de Covid-19, que tanta gente pensou que causaria um esvaziamento das cidades maiores, só fez isso temporariamente. As pessoas querem ficar perto umas das outras, querem estar no lugar onde as coisas estão acontecendo, querem participar desses acontecimentos, dos encontros, das trocas, das relações de reciprocidade, dos grupos que se formam nas aglomerações, das práticas que surgem através da ação e do pensamento desses grupos, etc, etc.